Hoje, a gente vai analisar uma ideia que, olha, parece coisa de ficção científica, mas que está batendo na nossa porta. A questão é o que acontece quando as máquinas simplesmente não precisam mais da gente para aprender. Para pensar nisso um segundo. Imagina só, um futuro em que todo o conhecimento que a gente acumulou simplesmente se torna obsoleto para as nossas próprias criações. É um cenário que, no fundo, nos obriga a repensar o que é ser humano. Certo, vamos fundo nisso. Bom, para começar, vamos falar de um problema que é muito humano. Uma coisa que, com certeza, todo mundo aqui já presenciou, seja numa sala de aula, numa palestra, por aí. Sabe aquele professor que é um gênio, uma mente brilhante, mas que na hora de explicar simplesmente não consegue? Ele não consegue traduzir o que sabe para quem está tentando aprender. É que ele sabe tanto, mas tanto, que esqueceu como é não saber. Isso tem nome, é a maldição do conhecimento. E é uma falha, né? Uma falha bem grande na nossa maneira de ensinar. E agora, olha só que interessante esse contraste. De um lado está lá o professor humano, genial, sim, mas cheio de falhas, né? Tem paciência, tem o ego, aquela dificuldade de simplificar as coisas. E do outro lado, a promessa da IA como professora. Um mestre com paciência infinita que consegue adaptar o ensino na hora para cada pessoa, usando a metáfora certa, a analogia perfeita. Pensa no educador que não só sabe tudo, mas que sabe traduzir esse conhecimento de um jeito impecável. E olha, essa ideia de uma máquina sendo o professor perfeito, isso não é só teoria, não. Vamos dar uma olhada em como isso já está acontecendo na prática. Dá uma olhada nesse gráfico. É fascinante. Ele é de um estudo feito com professores da rede pública lá de Porto Seguro, na Bahia. E olha o resultado. 70% deles já usam alguma forma de IA no dia a dia. 70%! E mais da metade, 55%, usa com frequência. Então, assim, não estamos falando de futuro. Isso está acontecendo agora. A máquina como parceira na educação já é uma realidade. Essa frase resume tudo de um jeito perfeito, né? A máquina, como mestre, é a promessa de que a genialidade pode ser acessível para todo mundo, de libertar o conhecimento que antes ficava trancado na cabeça de poucas pessoas. Só que, como a gente vai ver agora, essa perfeição toda, ela tem um preço. É aqui que a nossa conversa fica um pouco mais sombria. Porque, e se essa solução que parece perfeita acabar criando um problema ainda maior? Pois é, bem-vindos ao que a gente pode chamar de ciência oracular. Imagina um cenário onde as máquinas avançam tanto, mas tanto, que o que elas descobrem se torna incompreensível para a gente. Elas nos dão as respostas, as soluções, a cura de doenças, mas a lógica, o como elas chegaram lá, é tão complexo que a nossa mente não alcança. A ciência deixa de ser sobre entender as coisas e passa a ser quase um ato de fé. Pensa só nessa cena. Uma IA anuncia que descobriu a cura para uma doença terrível. O mundo inteiro comemora, claro. Mas aí, quando alguém pergunta, tá, mas como funciona? A resposta é silêncio. Ou pior, uma equação tão, mas tão complexa que nenhum ser humano consegue entender. A gente aceita a cura, mas abre mão de entender como ela funciona. E o ponto aqui é que esse conceito de ciência oracular não é só uma viagem filosófica, não. Ele está ligado diretamente a um termo técnico que já existe: os sistemas de caixa preta ou Black Box Systems. Fontes acadêmicas já estão alertando faz tempo sobre o perigo de ter uma IA tomando decisões cruciais em medicina, em direito, sem que a gente consiga explicar como ela chegou àquela decisão. Porque pensa bem, se a gente não entende o porquê, como é que a gente vai confiar? Como vai auditar ou, se precisar, corrigir esses sistemas? Essa perda de compreensão leva a gente para outra consequência que é tão preocupante quanto: o que acontece com a nossa própria mente quando a gente para de usar ela? O nome disso é atrofia cognitiva. É bem simples de entender, na verdade. Pensa num músculo. Se você não usa, ele atrofia, ele enfraquece. A mesma coisa pode acontecer com a nossa capacidade de pensar, de resolver problemas, de criar, se a gente delegar tudo isso para a tecnologia. A pergunta é: se a máquina pensa por nós, o que acontece com a nossa mente? E a melhor analogia para isso está no nosso bolso. Sério, quem aqui ainda sabe se virar com um mapa de papel? O GPS é uma mão na roda, é incrível, mas a verdade é que ele acabou com o nosso senso de direção natural. Agora pegue essa mesma lógica e aplica para tudo, para todas as áreas do conhecimento. Se a IA vai escrever, calcular, criar e até ensinar melhor que a gente, o que sobra para nós, seres humanos, fazermos?
Essa pergunta é a porta de entrada para um debate social e econômico gigantesco, né? Porque se a automação simplesmente acabar com a maioria dos empregos, como é que a sociedade se sustenta? Como é que as pessoas vão viver, garantir o básico? Bom, uma das respostas que mais se discute para essa possível crise é a tal da Renda Básica Universal, a RBU. A ideia basicamente é que o governo daria um pagamento mínimo para todo mundo, todo mês, para garantir as condições básicas de vida. Isso num mundo onde o trabalho, do jeito que a gente conhece hoje, talvez nem exista mais. Claro, é uma proposta super polêmica, mas que vem ganhando cada vez mais força conforme a automação avança. Ok, então a gente explorou o problema, as consequências, mas agora a nossa análise chega num ponto de virada. Vamos olhar para uma visão um pouco mais esperançosa sobre qual pode ser o nosso papel nesse futuro. E se o nosso propósito simplesmente mudar? Se a nossa função não for mais ser um processador de informação, porque, convenhamos, as máquinas vão fazer isso muito melhor, e se a gente passar a ser curadores de sentido? O que é isso? É pegar essa avalanche de dados e respostas que a IA vai gerar e dar contexto, dar um olhar ético, dar relevância humana. É a gente que vai decidir o que importa, qual tipo de arte nos emociona e qual caminho tecnológico realmente serve para a humanidade, e não só para ser mais eficiente. E para mim, esse é o ponto-chave. Num futuro onde respostas são fáceis, são banais, o verdadeiro valor do ser humano, sabe, a nossa faísca de genialidade, não vai estar em dar respostas, mas em fazer as perguntas. E fazer a pergunta certa não é só curiosidade, é sobre direcionar a IA. É perguntar, tá, mas essa solução é justa? Qual o impacto disso na nossa cultura? A gente está resolvendo o problema certo mesmo? No fim, as máquinas podem até nos dar o mapa, mas quem escolhe o destino somos nós. E a gente termina com essa reflexão. Quando a nossa própria criação, a IA, se torna o aluno que supera o mestre, o que acontece com o mestre, com a gente? Talvez a resposta não seja desaparecer, mas sim evoluir. Deixar de ser a fonte de todas as respostas para nos tornarmos a fonte das perguntas mais importantes. Deixar de ensinar o como e passar a inspirar o porquê. A questão fica aí no ar. Valeu por acompanhar essa análise.